9 entre os 10 mandamentos vêm sem recompensa nenhuma. Eles só ordenam, e mais nada. Não terás outros deuses, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Um atrás do outro, sem oferecer nada em troca. Mas tem um, só um, que vem junto com uma promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam longos na terra que o Senhor teu Deus vai te dar. Uma vida longa e uma terra para chamar de sua. Isso é uma coisa bem estranha de colocar na frente de uma criança de 7 anos. Porque é assim que a gente costuma ensinar esse versículo. Na escola dominical, do lado de arrume o quarto e obedeça a sua mãe. Mas repara no que está prometido no final da frase. Muitos e muitos anos de vida, uma terra para receber, dividir e defender. Que criança de 7 anos fica acordada pensando se vai estar viva daqui a 40 anos? Que criança tem uma terra para perder? É como prometer uma aposentadoria tranquila para um menino do primeiro ano. Essa promessa só faz sentido para quem já viveu bastante para se preocupar com o dia de amanhã. Então guarda essa pergunta, porque é ela que abre tudo o que vem pela frente. Se essa promessa não é para uma criança, então para quem foi que Deus estava falando? Olha para quem estava ali parado no pé daquela montanha quando essas palavras foram ditas. Não era um pátio de escola, eram homens e mulheres adultos, pastores com seu rebanho, pais e mães de família que saíram do Egito carregando os pais já velhos no braço, a viagem inteira. Gente que sonhava com uma terra que ainda nem tinha pisado e que já sabia bem o que era o medo de perder tudo. E tem outra pista ainda mais simples, quando você olha a lista toda. Todos os outros mandamentos são para adulto. Criança pequena não faz ídolo, não planeja matar ninguém, não trai o casamento, não mente numa briga por terra. A lista inteira fala com gente grande o suficiente para causar estrago de verdade. Ou seja, o quinto mandamento também fala com essa gente. E tem mais um detalhe que quase ninguém percebe. Esse mandamento aparece 2 vezes na Bíblia. A primeira foi no Monte Sinai, no livro de Êxodo, e depois, 40 anos mais tarde, com o povo mais velho já enterrado no deserto e uma geração mais nova pronta para atravessar o Rio Jordão. Moisés repete os 10 mandamentos, agora no livro de Deuteronômio. E dessa vez ele acrescenta uma frase: para que os teus dias sejam longos e para que tudo corra bem com você na terra que o Senhor vai te dar. Vida longa e vida boa. 2 coisas entregues de propósito para uma geração que estava bem na porta da terra prometida. Aquelas pessoas iam dividir a terra por família, pedaços de terra que ficavam com o clã, passando de pai para filho, marcados por divisas e defendidos por séculos. Todo o futuro deles passava pela família. Então, o mandamento sobre como a família cuida dos mais velhos não era um simples conselho de casa. Era a base que segurava a nação inteira. E é bem aqui que uma única palavra em hebraico muda tudo. A palavra que a gente traduz como honra quase não tem nada a ver como dizer sim, senhor, na mesa do jantar. Em hebraico, o verbo é kabed. Ele carrega uma ideia bem concreta. Peso, coisa pesada, coisa que tem massa, algo que você não consegue simplesmente empurrar para um canto. Repara onde essa mesma palavra aparece na Bíblia. Quando o texto diz que a fome estava forte na terra, é essa palavra que está ali. A fome estava pesada. Quando Moisés tenta escapar do chamado, dizendo que não sabe falar direito, o hebraico diz, ao pé da letra, que ele é pesado de boca e pesado de língua. Quando o faraó não deixa o povo de Israel sair, o coração dele é descrito do mesmo jeito, pesado, duro, impossível de mover. E essa palavra chega a aparecer descrevendo um corpo. Quando o velho sacerdote ele cai para trás da cadeira e morre, a Bíblia diz que ele era velho e pesado, sem metáfora nenhuma, peso mesmo. E agora preste atenção, essas mesmas letras dão para o hebraico a palavra glória, kavod. A glória de Deus é o peso de Deus, o tanto que ele é real. Quando o povo de Israel falava da presença de Deus enchendo o tabernáculo, era essa palavra que eles usavam. Uma coisa tão real que pesa no ar, que você sente no ambiente. Então, olha o que o mandamento faz. Ele pega a palavra que Israel usava para falar da presença do próprio Deus e aponta ela para 2 pessoas com quem você provavelmente já discutiu na cozinha.
Dá peso para o seu pai e para sua mãe. Trata os dois como gente que importa, que você não ignora. Deixa eles pesarem nas suas decisões, no jeito que você fala e no lugar para onde vai o seu dinheiro. E agora, olha o que está do outro lado da balança. O contrário de kabed, em hebraico, é kalal, um verbo que quer dizer ser leve, sem importância, sem valor. Deixar uma pessoa tão leve que o vento leva. E kalal é justamente a palavra que aparece numa frase assustadora, logo um capítulo depois do mandamento. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. A nossa palavra amaldiçoar faz a gente pensar em xingamento, em grito, em palavrão, mas o hebraico é mais calado. É mais frio do que isso. É tratar como se a pessoa não fosse nada. É reduzir ela a poeira. São dois pratos numa balança só. De um lado, o peso, do outro lado, o vento. E Deus avisou o povo de qual lado ele devia ficar. E olha, aquela pena de morte fazia parte das leis civis de Israel, que era uma nação em aliança com Deus. Do mesmo jeito que toda a lei antiga tinha suas punições, ninguém recebeu isso como uma permissão para usar contra o pai ou a mãe. O que essa frase mostra é uma coisa só: o quanto o Deus de Israel levava a sério o desprezo contra um pai e uma mãe. E é isso que explica por que esse mandamento não pode ser trocado simplesmente pela palavra obedecer. O hebraico tem uma palavra boa para dizer ouvir e obedecer, e os 10 mandamentos não usam ela aqui. E não é por acaso. Paulo, muitos séculos depois, quando escreve para a igreja da cidade de Éfeso, deixa as duas ideias separadas no mesmo parágrafo. Primeiro ele diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é certo. Aí ele muda e cita o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Repara na diferença. A obediência é para uma fase da vida, para aquele tempo em que você mora na casa deles e depende do cuidado deles. Mas a honra não acaba, ela não tem prazo de validade. Uma mulher de 40 anos não precisa obedecer à mãe sobre qual emprego aceitar. Ela não faz mais tudo o que a mãe manda, como fazia aos 8 anos. Mas ela ainda deve o peso, ela ainda deve tratar a mãe como alguém que importa. E essas duas coisas cabem juntas, com muito mais facilidade do que a gente pensa. Você pode discordar do seu pai em tudo e ainda assim se recusar a deixar ele leve, a tratá-lo de forma leviana. Mas o que era peso na prática no dia a dia de uma aldeia? Tira tudo o que é moderno da cena por um instante. Nada de aposentadoria, nada de benefício caindo na conta todo dia 5, nada de plano de saúde, nada de casa de repouso, nada de seguro. No mundo antigo e na região toda em volta de Israel, um idoso sobrevivia por um motivo só: porque os filhos adultos davam comida para ele. Esse era o sistema inteiro. Filhos e filhas já crescidos eram a rede de proteção, e não tinha uma segunda rede embaixo dessa. Então, honrar o pai e a mãe era menos um sentimento e mais uma questão de sustento. Era comida na mesa, era azeite, lã, um teto, um canto quentinho para dormir. A palavra honra, naquele mundo, tinha peso de verdade. E esse peso se media em pão, em cuidado. E é por isso que desprezar um velho era visto como um perigo para a comunidade inteira. Porque uma sociedade que joga fora os seus idosos já decidiu, lá no fundo, que a pessoa vale só aquilo que ela consegue produzir. E no dia em que você não produz mais, você vira um custo. E Israel foi chamado para ser bem o contrário disso. E essa conta não terminava nem no túmulo. Em Israel, era o filho adulto que tinha que enterrar o pai com dignidade, cuidar do túmulo da família e levar o nome adiante. Abraão comprou uma gruta para poder enterrar Sara numa terra que era dele. Jacó faz os filhos jurarem que vão tirar o corpo dele do Egito e enterrar ele junto dos seus pais. E José cumpre esse juramento, mesmo custando muito caro, levando o cortejo fúnebre desde o rio Nilo até a terra prometida. Isso é o quinto mandamento funcionando muito antes de alguém escrever ele numa tábua de pedra. Por isso, perder o jazigo da família
doía tanto naquele tempo. Terra, sepultura, nome e cuidado com os velhos era um fio só, todo trançado. Puxa um deles e a casa inteira se desmancha. E é por isso também que o livro de Provérbios volta a falar da velhice de propósito, mais de uma vez. Ouça o seu pai, que te deu a vida, e não desprezes a sua mãe quando ela ficar velha. Essa segunda parte é o ponto sensível. Ninguém despreza uma mãe saudável, cheia de energia, que ainda ajuda em tudo. A tentação vem depois. Quando ela começa a se confundir, quando ela repete a mesma coisa, quando cuidar dela custa um tempo, um dinheiro que você prefere gastar em outro lugar. E o livro não passa a mão na cabeça nesse ponto. Uma das imagens mais duras de Provérbios cai bem em cima de quem zomba do pai e nega o cuidado para a mãe. Para a Bíblia, isso nunca foi assunto pequeno. Tem uma frase que quase todo mundo lê e passa reto. O capítulo 19 de Levítico começa com Deus dizendo para o povo: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. E logo depois vem a primeira ordem prática do capítulo. E ela é uma frase dupla. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guardem os meus sábados. Duas coisas lado a lado. Respeito aos pais e guardar o sábado. Uma sobre pessoas, outra sobre um tempo separado para Deus. Juntas, na mesma frase, como se fossem a definição do que é uma vida santa. E olhem a ordem dos nomes. A mãe vem primeiro, numa cultura que quase sempre falava o pai primeiro. E em Êxodo é pai e mãe. Aqui em Levítico, a ordem vira ao contrário. Isso não é descuido, é equilíbrio feito de propósito. Nenhum dos dois vale menos que o outro. Não importa o peso que um pai tinha naquele mundo, o mandamento não deixa a mãe valer menos. E juntar isso com o sábado também não é por acaso. Os dois mandamentos pedem a mesma coisa difícil. Pare e dê valor a uma coisa que não está dando lucro nenhum naquele momento. O descanso do sábado interrompe o seu trabalho. Um pai idoso interrompe a sua agenda. E os dois te fazem a mesma pergunta. Você consegue honrar aquilo que não vai te pagar de volta essa semana? Esta frase, precisamos ter atenção, ir com calma, porque muitos criticaram ao longo dos anos. Para que os teus dias sejam longos na terra que o Senhor teu Deus vai te dar. Se você ler isso como uma garantia para cada pessoa, vira uma conta cruel. Ligue para sua mãe e ganhe mais aniversários. Esqueça seu pai e morra mais novo. Mas qualquer um que já enterrou uma pessoa fiel jovem demais sabe que essa conta não fecha. E a própria Bíblia sabe disso. Por exemplo, o rei Josias foi um dos reis mais dedicados que Judá teve. E um ferimento de guerra levou ele antes dos 40 anos. E então, o que essa promessa está fazendo ali? Duas coisas, e elas andam juntas. A primeira é uma linguagem de aliança, que fala de uma nação inteira. Deuteronômio usa essa mesma expressão, dias longos na terra, várias vezes. Sempre falando do conjunto todo dos ensinos de Deus. E não só desse mandamento sozinho. É o jeito de falar de um povo que quer continuar firme na terra. O futuro de Israel naquela terra dependia de viver do jeito que Deus tinha mostrado. E cuidar dos mais fracos estava bem no centro disso. A segunda, essa promessa descreve como as comunidades funcionam de verdade. Um povo que honra os seus idosos constrói uma coisa que dura. Um povo que trata os velhos como peso morto ensina a cada jovem exatamente o que vai acontecer com ele no dia que ele deixar de ser útil. Essa sociedade já está se comendo por dentro, não importa como esteja a economia. E isso desce para uma parte bem prática, que o mundo antigo entenderia na hora. Numa sociedade em que seus filhos são a sua única segurança na velhice, o jeito que você trata os seus pais é a aula que os seus próprios filhos estão assistindo. Eles estão vendo como a avó é tratada na mesa. Estão aprendendo quanto vale uma pessoa que não consegue mais ajudar em nada. E aquilo que você mostra para eles é bem provável que você mesmo receba depois. E todo mundo naquela aldeia sabia disso. Mas atenção! Isso não transforma o mandamento numa esperteza. Deus não mandou Israel cuidar dos pais para ganhar alguma coisa lá na frente. Deus amarrou uma promessa no mandamento, do mesmo jeito que um pai dá um motivo quando explica alguma coisa para um filho que ele ama. Olha o que eu estou te pedindo e olha o que isso constrói.
É por isso, inclusive, que Paulo, quando cita esse versículo séculos depois, escrevendo para cristãos espalhados pelo mundo romano, gente que não tinha terra nenhuma em Canaã, ele abre a promessa. Ele diz: para que tudo corra bem com você e você viva muito tempo sobre a terra. O pedaço específico de chão some, mas o princípio continua. E é ele que chama isso de o primeiro mandamento que vem com uma promessa. De tudo que Deus podia ter destacado desse jeito, ele escolheu justamente esse. E aí Jesus leva esse mandamento para um lugar bem incômodo. E isso acontece no meio de uma discussão sobre lavar as mãos. Os mestres da religião tinham vindo de Jerusalém para perguntar por que os discípulos comiam sem o ritual de lavagem que a tradição mandava. Jesus responde colocando outra prática debaixo da luz, com uma palavra só: Corban. Corban era o nome de uma oferta dedicada a Deus, uma coisa separada para o templo, e funcionava assim. Um homem podia declarar os bens dele, ou o dinheiro dele, como consagrados, e, depois que ele dizia isso, aquele dinheiro ficava intocável para o uso comum, inclusive para o uso mais comum de todos: sustentar os pais já velhos. Repara no truque. Ele nem precisava entregar o dinheiro de verdade. Bastava dizer a palavra e, com uma frase religiosa só, a obrigação com o pai e a mãe simplesmente sumia, enquanto o dinheiro continuava na prática na mão dele. E olha o que Jesus faz. Antes mesmo de falar dos pais, ele joga um versículo de Isaías na cara daqueles homens. Este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Honra. A mesma ideia agora apontada para Deus. E aí ele vira e mostra para eles uma prática que tira a honra de um pai e de uma mãe. Duas falhas. Uma palavra só ligando as duas. Adoração sem peso de um lado. Pai sem peso de outro. Lábios que fazem o som certo, enquanto por dentro tudo ficou vazio e calado. Ele não suaviza a segunda parte. Ele diz: vocês têm um jeito bonito de rejeitar o mandamento de Deus para manter a tradição de vocês. Olha o que essa acusação está dizendo por baixo. Para ela fazer sentido, honrar o pai e a mãe tem que querer dizer sustentar eles com dinheiro. Jesus não está reclamando que aqueles homens foram grossos com os pais ou que esqueceram de visitar. A acusação é financeira. Um dinheiro que devia ter alimentado um casal de idosos foi desviado por uma brecha religiosa. E Jesus chama isso de quebrar o quinto mandamento. Ele põe um preço na palavra honra. E o caso do Corban corta mais fundo do que uma hipocrisia normal. Porque aqueles homens acharam um jeito de usar a devoção a Deus como desculpa para abandonar o próprio pai. Ninguém estava furando o mandamento por baixo. Eles subiram por cima dele numa escada feita de palavra religiosa. Séculos antes daquela discussão na Galiléia, um profeta usou o quinto mandamento como uma acusação contra uma nação inteira. E ele apontou para cima. Malaquias começa com Deus falando para sacerdotes cuja adoração tinha ficado relaxada. Eles traziam animais cegos e mancos, ofertas que eles não teriam coragem de entregar nem para um governador. E Deus monta o argumento dele com uma comparação de família. O filho honra o pai, e o empregado honra o seu patrão. Se eu sou o seu pai, cadê a minha honra? Aquilo é kabed, de novo, a palavra do peso. E Deus está pedindo para Israel aplicar nele o mesmo padrão que eles usam na família. Vocês sabem como um filho trata o homem que criou ele? Vocês sabem o que é dar o peso para alguém? Então, cadê o meu? Esse argumento só funciona porque todo mundo que estava ouvindo já concordava, lá no fundo, que um pai merece honra. Essa certeza é tão firme, tão enraizada na cultura, que Deus consegue montar uma acusação inteira em cima dela. E isso responde, bem quietinho, uma pergunta que muita gente faz sobre esse mandamento. Por que uma regra de família aparece no meio de proibições contra a idolatria e assassinato? Porque a família é o lugar onde a pessoa aprende, pela primeira vez, o que é honra. Muito antes de você conseguir pensar em Deus como pai, você aprende, com alguém do seu lado, na sua altura, o que é uma outra pessoa ser importante de verdade. O que é alguém valer, mesmo quando não pode fazer nada por você.
A criança que aprende esse peso dentro de casa já está pronta quando Deus se apresenta. E se você aprendeu isso torto, se o seu primeiro pai falhou com você, guarda uma coisa: a primeira versão de pai que te deram não decide o limite do que você pode conhecer sobre Deus, sobre Ele. E aí vem a pergunta que todo mundo acaba fazendo. Honrar um pai quer dizer fazer tudo o que ele manda para sempre, aconteça o que acontecer? A Bíblia responde não. E responde sem enfraquecer o mandamento em nada. O próprio Jesus, com 12 anos, ficou para trás no templo, enquanto os pais deles já estavam viajando um dia inteiro de volta para casa. Quando Maria finalmente achou ele e perguntou por que ele fez aquilo com eles, ele respondeu que precisava cuidar das coisas do seu pai. Ele não estava sendo atrevido, porque o texto diz, logo em seguida, que ele desceu com eles para Nazaré e viveu obedecendo os pais por muitos anos. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Um chamado de Deus pode passar por cima do plano de um pai, e a honra continua de pé. Mais para frente, ele diz uma coisa ainda mais forte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. É um jeito de comparar do modo que as pessoas falavam naquela época. E o sentido é bem claro. A família fica no lugar altíssimo, mas não fica no lugar mais alto de todos. E quando os apóstolos foram proibidos pelas autoridades de falar sobre Jesus, Pedro respondeu que era preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Esse princípio vale para toda autoridade humana, e os pais entram nessa conta também. Então, a honra tem um limite. Se sua mãe manda você fazer uma coisa que Deus proíbe, dar peso não quer dizer obedecer. O mandamento nunca foi feito para dar a um pai poder sem fim sobre a consciência de um filho adulto. O que ele dá para os pais é uma coisa permanente: o direito ao respeito, ao seu cuidado, ao seu jeito de falar deles. Você pode recusar o conselho do seu pai e, mesmo assim, aparecer quando ele precisa de uma carona para o hospital, por exemplo. A honra sempre foi sobre o jeito que você trata a pessoa. Ela nunca exigiu que você concordasse com toda a opinião que ela tem. E aqui chegou uma parte sensível, que não podemos fingir que não existe. Alguém que teve um pai que aterrorizou ele, ou uma mãe que tratou muito mal. A Bíblia não te dá uma regra que obriga você a voltar para dentro desse perigo, desse maltrato. Ezequiel é bem claro nisso. Um filho não é obrigado a carregar a culpa do pai, nem condenado a repetir o que o pai fazia. Tem sabedoria permitida aqui, e às vezes essa sabedoria tem forma da distância. Como é que a honra se parece nessa situação? Ela corre mais quieta e mais devagar. É não deixar a mágoa tomar conta de você. É não sair falando mal deles para todo mundo que quiser ouvir. É orar por uma pessoa que nunca orou por você. É fazer o que dá para fazer com segurança, de longe, na distância que protege. E deixar o resto com Deus, que viu tudo aquilo e não esqueceu de nada. É o mesmo peso, só que carregado de outro jeito. Dito isso, agora vamos para um momento, lá perto do fim do Evangelho de João, que a gente lê de um jeito diferente, depois de passar um tempo com esse mandamento. Jesus está na cruz, a poucas horas de morrer, sufocando devagar, carregando em cima dele o peso do pecado do mundo. Embaixo dele tem um grupinho de pessoas, e no meio delas está a mãe dele. Ele olha para ela, depois olha para o discípulo que está do lado e diz: mulher, aí está o seu filho. E para o discípulo, aí está a sua mãe. E João acrescenta um detalhe bem fácil de passar reto. Daquela hora em diante, o discípulo levou ela para morar na casa dele. Aqui não foi um sentimento bonito. Foi passar uma responsabilidade para a frente. Maria já era, quase com certeza, uma viúva. E naquele mundo, uma viúva sem um filho para sustentar estava muito perto da miséria. Jesus, o filho mais velho, estava prestes a ir embora. Então, ele arrumou quem ia cuidar dela. No meio da agonia, a minutos de morrer, ele garantiu que a mãe dele ia ter o que comer. O Filho de Deus ensinando sobre o quinto mandamento e como cumpri-lo, quase nas suas últimas palavras. E olha como ele fez isso. Ele não entregou a mãe para um irmão, nem deixou para os parentes resolverem. Ele entregou a ela para um discípulo.
Isso mostra uma coisa sobre como ele enxergava a família que estava se juntando em volta dele. A responsabilidade pelos mais frágeis estava se mudando para uma casa nova, feita de gente que seguia ele. Se um dia você achou que esse era um dos mandamentos menores, olha onde ele aparece de novo, nas últimas respiradas do Filho de Deus. Então, o que é dar peso num dia comum da semana? Começa pela fala, porque é ali que o desprezo costuma escapar primeiro. O jeito que você fala dos seus pais quando eles não estão na sala diz muito mais do que quando você fala quando eles estão. Reclamar é humano e às vezes até necessário. Mas tem uma diferença de verdade entre desabafar com um amigo que você está no seu limite e transformar o seu pai numa piada que você repete toda hora. Uma coisa é ser sincero, a outra, aos pouquinhos, vai deixando a pessoa leve, leviana, desprezível. E é bem contra isso que o hebraico avisa. Depois vem o dinheiro e o tempo, a parte que Jesus não deixou ninguém escapar. Para alguns de vocês, isso é assinar um cheque. Para outros, é a moeda mais difícil de pagar. É ir buscá-lo de carro numa tarde livre que você queria para você. É ouvir a mesma história pela quarta vez sem deixar o seu rosto entregar o que você está sentindo. É resolver a papelada que mais ninguém na família quer tocar. Isso é o Corban, ao contrário. Em vez de arrumar um motivo para o dinheiro não estar disponível, você faz ele ficar disponível. E tem aquela tristeza estranha, que ninguém te avisa antes. E vai chegar o tempo que ela não vai mais conseguir decidir por si própria e você vai ter que assumir o controle e dar um jeitinho, porque envelhecer é um processo longo de ir entregando esse controle. E você vai fazer isso de um jeito imperfeito, mas vai fazer e vai estar honrando. E fica de olho na versão moderna do Corban. Hoje quase ninguém declara os bens consagrados a um templo. Mas muita gente tem uma agenda tão cheia de compromissos bons e importantes que, no fim, não sobra nada. E os pais ficam com o que sobrar. E o que sobra é sempre nada. A brecha daqueles homens não parecia grosseira. Ela parecia respeitável. E a nossa, na maioria das vezes, também parece. Eu não tenho tempo. Ou algo assim. E mesmo que seus pais já tenham partido, a honra não termina. Você pode falar bem deles, pode guardar o que eles tinham de bom no seu próprio jeito de viver e pode perdoar o que precisa ser perdoado. E, se a sua relação com eles for complicada ou estiver quebrada, o mandamento não é uma corda no seu pescoço. Lê ele como um convite. O convite para recusar o caminho fácil de jogar fora por inteiro um outro ser humano. O quinto mandamento foi dado para adultos que seguravam o futuro de uma nação nas mãos, parados na beira de uma terra que eles ainda não tinham pisado. E olha o que Deus não disse. Ele não deixou o mandamento dependendo de os pais serem bons. Ele não colocou nenhuma saída para as famílias problemáticas. E todas as famílias naquele acampamento tinham seus problemas. A ordem já conta com pessoas cheias de defeito dos dois lados da relação. E, mesmo assim, pede honra, pede peso, porque todos nós fomos carregados por alguém antes de aprender a andar. E o mandamento faz só uma pergunta: o que acontece quando chega a hora de carregar para o outro lado? Se esse estudo te trouxe alguma coisa boa, se inscreva no canal para receber o próximo e deixe o seu comentário aqui embaixo. Um simples comentário, uma palavra, já nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E manda esse vídeo para alguém que está cuidando de um parente agora, porque talvez essa pessoa precise desse estudo hoje mais do que ninguém. Deus abençoe.